teu amor, consolo, abrigo, refúgio e força é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. E promessas do Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de teu amor, consolo, abrigo, refúgio e força é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são as promessas do Senhor. Vamos orar. Ó Senhor, como é bom crer nas tuas promessas, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos escolheu para estarmos aqui, te cultuando, te louvando, te engrandecendo. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Abençoe cada vida que está aqui, Senhor. Abençoe cada vida que está nos assistindo também, Senhor. Que o Senhor cuide de nós te pedimos, mediante a tua graça e a tua misericórdia, Senhor. Cuida, Senhor, para nós não tropeçarmos. Cuida, Senhor, para que possamos entender e ter a responsabilidade, Senhor Deus, de servir. Fazer o melhor para ti, Senhor Deus. Abençoe a tua igreja, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua vinda. Obrigado, Senhor, por teu sacrifício na cruz. Obrigado, Senhor Deus, pela tua ressurreição. Pois cremos que o Senhor vive e vive eternamente, Senhor Deus, nos nossos corações, nas nossas vidas e neste mundo, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, porque tudo está diante de ti, tudo está no teu controle. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor fez, o Senhor faz e o Senhor fará, porque nós cremos no Senhor como o único Deus,
o Deus que nos mantém, Senhor Deus. Obrigado pela tua igreja. Abençoe a cada um. Nós te pedimos e te louvamos. Aceite esse culto, Senhor Deus, porque fazemos isso no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu vou pedir para os irmãos da equipe, no final do culto, cantar novamente o primeiro cântico, tá? Acho que a igreja só relembrou, não cantou. Então tá bom, relembrou, né? Mas assim, não é que a gente é chato, a gente precisa desenvolver uma cultura de cantar ao Senhor, de louvar com os hinos, com os cânticos. E louvor faz parte da liturgia do culto, né? O cântico dos hinos, o cântico do louvor. É mais ou menos o seguinte, vou tentar explicar para você. Quando você está profundamente apaixonado por alguém, sabe quando você ama aquela moça, aquele rapaz? Você não chega para ele assim, eu amo você, viu? Você fala desse jeito? O quê? Eu te amo. Eu não entendi. Eu amo você. Você vai, eu amo você. Quando a gente está louvando a Deus, é mais do que isso. Então a gente pega lá do fundo do nosso coração, da nossa alma, e fala isso. Só que a gente fala com o quê? Com oração, com cânticos. Então você tem que falar com alegria, com Deus nos fez racionais, mas Deus também nos deu sentimentos. E o relacionamento que a gente tem, um homem, uma mulher, um casal, é para refletir a beleza do nosso relacionamento com Deus, não é o contrário. Quando a gente ama profundamente a Deus, a gente quer falar com o nosso coração. Então, vai ter um hino, vou te dar a oportunidade ainda, né? Vai ter um hino para você cantar com alegria, né? Encher o diafragma, pôr para fora aquilo que realmente você sente em relação ao Natal. E a gente vai cantar o primeiro cântico depois, no final do culto também, tá bom? Lucas capítulo 2, a partir do versículo 1, nós começamos essa mensagem no domingo passado, nós vamos terminá-la hoje, falando sobre a glória singular de Jesus Cristo. Lucas 2, a partir do versículo 1. A palavra de Deus nos diz o seguinte, nesse trecho. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, para ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores.
Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Feche os olhos, oremos mais uma vez. Bendito Deus, Pai onipotente, Senhor das nossas vidas, Deus da história, aquele que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para nascer, crescer, cumprir cabalmente o seu ministério, ressuscitar, subir aos céus, interceder por nós, seu povo, e dar a promessa de que um dia voltará, para que sejamos para sempre um com Ele e Ele conosco. Fala conosco no poder do Espírito. Ajuda-nos a entender as palavras que não são humanas, mas tuas, divinas, e para que possamos praticá-la para o louvor da tua glória, para a nossa alegria, bem-estar e vida, em nome de Jesus. Amém. No domingo passado nós iniciamos essa mensagem, um incomparável Jesus Cristo, falando sobre a glória singular, incomparável do Senhor Jesus. Iniciamos falando sobre história, tudo é história, tudo que ocorre ao nosso redor é história, seja registrado ou não, conhecido ou não, seja grande ou não, é história, são fatos, coisas que ocorrem. E Lucas, como um bom historiador, além de médico que era, ele foi atrás dos fatos, buscou informações, falou com pessoas para que pudesse registrar as coisas como lemos no seu evangelho. E falamos que a glória de Cristo, naquele momento, é vista na história. As coisas registradas aqui falam da grande história, do grande evento do Senhor Jesus Cristo, ocorrendo quando César era um grande imperador, já naqueles dias, Quirino era um governador, houve um censo, ou seja, fatos históricos ali ocorreram que mostram como o Senhor cuidou da história, cuida da história. A história, antes de ser a história humana, é a história divina, é a história dos eventos de Deus que concorrem para mostrar a sua glória, para mostrar como Ele está cuidando nesses eventos do seu povo e como todas as coisas da história se dirigem para a sua glória e para a vitória final da história do povo de Deus, que é a igreja. Então vemos, como segundo ponto, então Deus mostra que a história é dele, a glória de Cristo é vista na história, não houve um evento galáxio, né, em outro universo, foi aqui na Terra, ali na vila de Belém, um local geográfico, onde ele nasceu, onde havia um imperador, havia um governador, havia um censo. Então Deus dirigiu a história da humanidade para o momento certo em que Jesus nasceu para ser o nosso Redentor. A segunda lição é que essa glória do Senhor Jesus Cristo é vista em seu nascimento. Então, assim como a grande história, os grandes eventos históricos mostram como Deus está no controle, apontam para a glória do Senhor Jesus, a história do particular nascimento de Jesus também assim o é. Mas a história do nascimento de Cristo não é envolta em aparente glória, não é aos olhos humanos um grande acontecimento. Não há a figura naquele momento em que ele nasce de um anjo em grande glória levantando Jesus no ar e um brilho ao redor do corpo de Jesus Cristo, do bebê recém-nascido. Não há um rei que vem e o pega nos braços e o levanta para mostrar que o verdadeiro rei nasceu. O texto de Lucas é muito simples e parece até meio frio. Diz apenas: se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz. Só isso. Mais nada. Algo corriqueiro. Algo que acontecia com centenas, dezenas, talvez milhares de mulheres naqueles tempos, inclusive naquela região. Veja, para chegar até aquele lugar,
para o recenseamento. Maria, já no final da sua gravidez, homem não sabe o que é esse privilégio. Mulher que teve filho ou está em gestação sabe o que é estar com a barrigona de 9 meses andando de um lado para o outro. E andando de carro já é cansativo. Vai para o médico, volta, mas vai fazer ultrassom, volta para casa, vai no médico de novo. É cansativo. Imagina a mulher que não tem o carro e o marido à disposição, que tem que pegar ônibus de um lado para o outro. Gente, eu imagino o peso daquele barrigão de 9 meses de um lado para o outro. Mas Maria está andando quilômetros e quilômetros em cima de um jumentinho. Não houve privilégio para ela. Não houve luxo para ela, mesmo para aqueles dias. Quilômetros e quilômetros não pouparam Maria de levar a sua pesada barriga que abrigava um pequeno e quase nascituro bebê. Chega o dia em que Deus encarnado deve chegar, nascer. E ele vai nascer como? Como todas as outras crianças nascem. Parto, dor, sujeira. Eu lembro quando Lucas nasceu, a Rebeca acho que vai lembrar da história, né, filha? Ele nasceu branquinho, e ele tinha ao redor do seu corpo, eu brinquei assim, nossa, parece que tem uma maionese ao redor do corpo, né? Eu levei até um susto, eu achei que meu filho tinha nascido albino, não que tenha nenhum problema ser albino, né? Mas olhei assim, não, mas ele está muito branquinho, o que está acontecendo? Não, calma, papai, ele tem um cremezinho aqui, vamos limpar, né? A gente às vezes olha para Jesus, ou lê a história, e acha que Jesus nasceu diferente. Ele nasceu já num manto sagrado, né? com uma roupa de príncipe, de rei. Nós criamos essas histórias. Não, Jesus se identificou de tal maneira conosco que desde o seu nascimento ele nasceu como qualquer outra criança. Sua mãe teve dor do parto, ele estava sujo, tinha cordão umbilical, teve que cortar o cordão umbilical. Ele teve que amamentar, ele fez cocôzinho, ele fez xixi. Era assim Jesus Cristo. E em seguida ao seu nascimento, ela o envolve em panos. Que é uma prática, ou foi uma prática corriqueira, até mesmo no tempo dos nossos avós. Eu lembro que a minha avó dizia, não, esse menino tem que ficar durinho. Cuidado, passa aí um cobertor ao redor dele, deixa bem durinho, não pode. Era assim antes. Envolto em faixa. Jesus, a sua mãe coloca ali um monte de faixa para ele ficar durinho. É um pequeno bebê, frágil, dependente. Veja o estado de humilhação de Cristo desde o seu nascimento. Ele depende da sua mãe, ele depende do seu pai. O Deus eterno que sempre cuidou da humanidade, sustentou, autoexistente, que nada precisava ou precisou, teve que se identificar conosco a ponto de ser dependente de outro ser humano. Precisa de proteção do frio, precisa de proteção da dor, tem fome. Sua mãe o recebe como todos os outros bebês são recebidos e cuidados. Ali está o rei, o bebê que é rei dos reis. Mas não tinha ninguém para lhe dar um manto, ninguém para lhe colocar uma coroa. Somente panos para circuncidar o seu pequeno corpinho recém-nascido. Mas não é só isso. Veja o lugar que ele nasce. Um local humilde, um local corriqueiro. Como o texto nos mostra, o texto histórico de Lucas, o censo ordenado por César deve ter tomado as hospedarias, que eram os hotéis ou os albergues que existiam naqueles dias, os lugares comuns para as pessoas dormir. A gente olha para a história e acha que o dono daquela hospedaria era maldoso. Poxa vida, podia ter recebido aquela mulher grávida, né? Coitadinha. Não é isso, gente. Não tinha lugar. Imagina que você é dono de um pequeno hotel, está tendo um grande evento na cidade, houve reserva, está lotado, você colocou até, imagina, tirou lá a recepção, tem cama até no saguão, na recepção, tem cama em todo lugar. O que você vai fazer? Não tem lugar. Não tem mais para onde ir. Então eles se dirigem para um lugar simples, o mais simples que existia. O lugar destinado aos animais daqueles que dormiam tranquilamente nas camas. Então as pessoas chegavam, deixavam os animais numa espécie de
coxo naquele local específico para descansarem, ficarem protegidos, comerem, e eles vão para suas camas dormirem. Por escolha própria de Deus, o Pai, Jesus, desde o seu nascimento, não foi contado ou tratado pelos outros homens como deveria ser tratado. Pior, ele não foi tratado naquele momento sequer como homem. Você já percebeu isso ou não? Entenda o que Deus está dizendo aqui para mostrar desde cedo o estado de humilhação do nosso Redentor, para se identificar conosco. Ele foi rebaixado a menos do que um ser humano, sendo Deus. Ele foi igualado aos animais. Se ele vai para um lugar de animal, imagina você chega no hotel, olha, não tem local aqui para você, mas tem o canil ali, você pode colocar um colchãozinho e dormir ali no canil. Como é que você se sentiria? Pô, o cara está me chamando de cachorro. É melhor dormir no meu carro. Ó, tem um local ali onde ficam o curral ali das ovelhas, do gado, dos cavalos. Se você quiser, pode colocar um colchãozinho e dormir ali. Eu estou conseguindo explicar para você o que significa? Eu tenho certeza que eu e você não gostaríamos. Mas quem esse rapaz, esse homem pensa que é? Eu não sou um animal para ser tratado dessa maneira, mas é assim que Jesus é tratado. Ele é mandado para o lugar onde os animais dormiam, descansavam, comiam, e não havia nem sequer cama. Ele é colocado na manjedoura, que é o local onde a comida dos animais era colocada para eles. Mas nem por isso, queridos, em nenhum momento ele quis qualquer cancelamento ou reformulação da história. Nos dias que a gente está vivendo hoje, vamos recontar a história de Jesus. A gente precisa cancelar essa história antiga, ela é humilhante. Ela rebaixou o Redentor, tratou como animal. Vamos pegar as páginas de Lucas e vamos dizer: o rei nasceu num palácio, num berço de ouro, com uma grande, maravilhosa veste. A sua mãe foi colocada numa cama de rainha e ele foi celebrado por todo o reino. Não é isso que aconteceu, queridos. E Deus não se importou, não se importa e não quer reformular ou cancelar essa história. Maldito cancelamento e reformulação de história que a gente está tendo nos dias de hoje. A história é o que aconteceu, pronto, e acabou. E glória ao nosso Deus, porque a história do Redentor foi assim, porque Ele não só se identificou conosco, mas se rebaixou de tal forma para que pudesse ser um Redentor perfeito, se humilhou até a morte, morte de cruz, por minha causa e por sua causa. Num estábulo, numa manjedoura, deitado sobre palha, e na quase insignificante Belém, foi ali que o meu, o seu, o nosso amado, doce, maravilhoso, poderoso Redentor nasceu. Entrar no mundo dessa forma mostra desde o início a absoluta disposição do nosso Redentor em se esvaziar-se da sua glória que Ele sempre teve junto ao Pai desde a eternidade. Entrar no mundo dessa forma o fez assumir o véu que ocultou toda a sua gloriosa majestade. Como disse, não havia um trono, um berço rico, belo. Nós cantamos, berço rude lhe foi dado, mas o rústico berço da manjedoura. Ainda assim, ali estava o glorioso Senhor, de maneira tão singular. Isso nos ensina duas coisas importantes. A primeira, veja o preço que o Senhor Jesus pagou por mim e por você. Segunda, nós deixamos ou temos que deixar de ser soberbos. Se o Senhor de todas as coisas, o Redentor, se humilhou de tal forma, por que nós nos indignamos tantas e tantas vezes quando somos humilhados? Ou quando achamos que não recebemos a glória que achamos que é justa ser recebida? Identifique-se com o Redentor. Porque desde o seu nascimento, Ele espontaneamente ocultou sua glória e se humilhou para ser nosso Salvador. Terceira lição: a singular glória de Cristo é vista no anúncio a seu respeito. Ainda que tudo estivesse obscurecido em relação à sua glória, houve um vislumbre
momentâneo talvez, da majestade e da glória dele entre nós. Note que ninguém podia ver isso, mas há uma mensagem pregada pelos próprios anjos e na qual os pastores deveriam simplesmente crer e adorar o menino. Naqueles dias de César Augusto, mesmo com toda a glória do seu reinado, ali naquele momento, ele era um pecador caído, centrado em si mesmo, um homem como qualquer outro. Era um adorador voltado para si. Mesmo sendo considerado justo e nobre, ele incentivou uma adoração no seu reino. A adoração ao seu tio Júlio César. Por todo o seu império, ele diz, todos têm que adorar Júlio César. Todos devem se prostrar diante do meu tio Júlio César. Ele transformou seu tio numa divindade. Ele obrigou as pessoas a adorarem como ele ordenou, mesmo que não houvesse nenhum brilho na pessoa do seu tio que já havia morrido. Isso estava, presta atenção, porque é importante para o contexto, estava bem vívido na memória dos habitantes em todo o Império Romano. A adoração a Júlio César. O texto bíblico registra que um grupo de pastores estava no campo cuidando do seu rebanho. Naqueles dias, ainda é assim no Oriente, os pastores eram uma classe desprezada, porque seu trabalho impedia que ele observasse a lei cerimonial. E como eles se movimentavam de um lado para o outro, às vezes até por mais de um país, eram comuns serem considerados como ladrões. Não eram considerados dignos de confiança. Não eram tidos nem como testemunhas, mesmo que eles tivessem visto um crime, testemunhas oculares para um julgamento em um tribunal. Eles eram pária da sociedade. Eles eram deixados de lado. Ninguém confiava no que os pastores falavam. E ninguém queria chegar perto deles. Você está entendendo o que o texto está dizendo? Então, na escuridão da noite, a glória de Deus resplandece. Um anjo, um emissário da vontade de Deus, vem sobre aqueles pastores. E note, não há o nome deles, não sabemos quem eles são. Eram pastores. Porque às vezes Deus faz assim mesmo. Ele quer usar pessoas para aquele momento, para que a glória dele seja de tal forma enaltecida e a nossa glória não exista, somente a dele, para nos humilhar, para que nós o sirvamos com alegria, mesmo que o nosso nome não fique jamais na história. Porque o que importa não é o nosso nome na história, mas a história do Senhor Jesus Cristo, e que o seu nome seja glorificado por toda a eternidade. É isso que importa. O texto, Lucas nos preocupou, olha, ali ia ver o pastor José, o pastor João, o pastor... Não, os pastores. Porque ainda assim, de outra forma, ainda que a nossa história seja imperceptível, além de haver o lado de Deus querer que o nome dele seja glorificado, além de ele usar a grande história com Quirino, com César, ele usa a nossa pequena história. Pessoas desconhecidas. Pessoas que talvez não sejam conhecidas em nosso país sequer, em nosso estado, às vezes talvez na nossa cidade. Mas a sua aparente, insignificante história é a história que Deus está escrevendo. E se ela não importa para os outros, ela importa para Deus. E naquela escuridão, o anjo, a milícia de anjos, vem sobre eles com uma grande notícia. Ele diz, eu trago uma boa nova, uma boa notícia para vocês. Eles estavam tremendo, vendo aquela maravilha. Eles estavam cheios de temor. Mas o anjo está dizendo, não, é um momento de festa, é um momento de alegria, alegrem-se, é um momento de júbilo. É bom, são boas novas, não de tristeza, não são más notícias. Ele diz, são boas novas de grande alegria. Não há mais razão de tristeza, de temor, de desespero, de medo. E ele então completa, o Salvador veio. A alegria agora vai ser completa, incondicional. As boas novas, inclusive, não são só para vocês, é para todo o povo. O próprio texto mostra que os pastores entenderam isso, vendo
ouviram, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dada. As boas novas eram de que o Salvador nasceu. Irmãos, entendam o desfecho dessa história. Veja como Deus faz as coisas. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para mostrar a sua glória e para escrever a grande história dele. Nós, homens, seres humanos, se pedíssemos para alguém divulgar uma grande história, nós não escolheríamos os pastores naquela época. Vocês lembram que eu falei? Pastores eram a ralé da sociedade. Ninguém confiava no que eles falavam. E Deus, é esses que eu vou escolher para falar sobre meu Filho Jesus Cristo. Esses que ninguém considera como nada, esses que ninguém querem ouvir, esses em que não acreditam no testemunho. São eles que vão à frente para mostrar que eu escolho como eu desejo e que eu não julgo segundo a aparência, os trâmites e a cultura desse mundo. Eu escolho segundo a minha sabedoria, eu faço a minha vontade como bem desejo e ela será estabelecida como, onde e na hora que eu quiser. É assim que funciona com Deus. Ele escolhe as coisas simples deste mundo para transformar as grandes coisas e aparentemente sábias coisas desse mundo em nada. E foi assim desde o princípio, desde o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Permitam-me então aqui já um parênteses com uma pequena lição. Às vezes a gente vem para a igreja, a gente vem, anda de um lado para o outro e a gente acha a nossa história, a nossa vida insignificante. A gente às vezes pode perguntar o que Deus quer fazer por meio de mim, uma pessoa tão insignificante, uma pessoa cheia de problemas, uma pessoa cheia de lutas, uma pessoa com uma história tão marcada por problemas e lutas. Eu quero dizer para você, é pessoas assim que Deus quer usar. É pessoas assim, e por meio delas, simples, humildes, limitadas, que Deus fará grandes histórias para o louvor e para a glória dele. O que você tem que fazer? Dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu me disponho para fazer a sua vontade. As boas novas eram de que o Salvador nasceu. Eu acho muito interessante isso, que foi plantado por Deus naturalmente em nosso coração. O ser humano nasce com o desejo de um salvador. Quer ver como isso acontece? Por exemplo, política. Toda vez que vai ter eleição, agora sim, vou votar nesse, esse vai ser o salvador. E normalmente o que acontece? Vou usar uma expressão grosseira aqui, se lasca, né? Se lasca. Não, esse aqui, olha, agora sim, esse emprego vai salvar a minha vida. Até o dia que o perde. Não, agora esse investimento aqui vai garantir o meu futuro. Aí a bolsa cai. Não, a gente vai elegendo salvadores que não são, mas a naturalidade de querer um salvador está lá no nosso coração. Adolescente, por exemplo, agora esse namoro aqui vai salvar a minha vida, eu vou ser muito feliz com essa menina, com esse rapaz. Eu não estou falando que você não se interessar por alguém, não é para namorar, por favor, não estou falando. Mas você não pode colocar isso no seu coração, porque esse desejo de salvação, só Jesus pode preencher. Porque Ele é perfeito, eterno. E a obra dele foi completa. Todos querem um Salvador. No esporte, esse ano, agora sim, meu time esse ano vai ganhar. Esse jogador foi contratado, esse técnico, agora vai. Na economia, na política, no casamento. Mas todos esses salvadores são falhos, limitados nas esperanças que nós erroneamente jogamos sobre suas costas, sobre seus ombros. Eles não podem ser, na pura acepção da palavra, salvadores. Mas o anjo disse, o Salvador nasceu para nos livrar do pecado, da perdição, para nos livrar de nós mesmos. Mas as boas novas não eram apenas que um Salvador nasceu. O anjo diz, o Salvador que nasceu é Cristo Jesus. Cristo significa Messias, significa
ungido, nasceu o grande rei no universo, nasceu o grande profeta que nos ensina a vontade do Pai, nasceu o grande sumo sacerdote que se ofereceu como sacrifício e intercede para sempre por nós, o seu povo. Nasceu o Salvador, que é Cristo Jesus, e o anjo diz que é o Senhor. Os pastores vão para o lugar onde Jesus nasceu, não é isso? Ele estará numa estrebaria. Eles foram imediatamente ver o que havia acontecido, que grande nova era essa. E quando chegam ali, eles veem um menino numa manjedoura, no estábulo. Espera aí, nós acabamos de ouvir, nasceu o Salvador, os anjos vêm anunciar uma coisa grandiosa, e a gente chega num estábulo e o menino está numa manjedoura, em palha, envolto em pano. Não é possível que seja isso. Aquilo que os pastores estavam vendo não deveria iludi-los. Eles deviam ficar com a mensagem que ouviram, e não com a mensagem que estavam vendo. O pequeno e humilde bebê na manjedoura de Belém é sim o Senhor do universo e o Senhor da vida deles e das nossas vidas. Ele reina de verdade, muito mais do que César poderia aparentemente reinar. Por isso os céus e os anjos cantam glória a César. Não, eles cantam glória a Deus às maiores alturas, aos homens a quem ele dirigiu a sua graça, porque nasceu o Salvador, Cristo Jesus, o Senhor. Senhor é Jesus, o Senhor não é César. Mas o resultado é o mais importante. Os pastores não ficam apenas ali. Eles vão confirmar o que ouviram e viram. Encontram um bebê humilde. E nesse contexto mesmo de humildade, Jesus nasce, os pastores vão e o adoram. Eles veem o brilho da glória de Deus naquela cena singular, sem ninguém obrigá-los, sem ninguém colocar uma espada em suas costas ou no seu pescoço, sem haver um César que obrigasse a fazer aquilo. Espontaneamente, eles vão, adoram e vão falar e anunciar aquelas boas novas em todos os lugares. Eles creem na palavra, eles vão ver e adoram, e não para no coração deles. Eles divulgam. Aquela classe desprezada é chamada por Deus para ver e testemunhar da sua palavra. Que ensino nós temos aqui importante? Mais uma vez o Natal está chegando, nós lembramos do nascimento de Cristo, sabemos da sua história completa, aquilo que os pastores sequer tinham naquele momento. Nós sabemos qual é a vontade de Deus, mas o que estamos fazendo com ela? Nós guardamos e pronto. Não, o chamado ao conhecer a glória, a beleza, a singularidade da obra redentora de Cristo não é guardar, é espalhar por todos os cantos do mundo aquilo que Cristo é e fez. Nós temos feito isso. Nós temos falado do grande Redentor, Senhor, Cristo Jesus, o Salvador da vida daqueles que nele creem. Meus queridos e amados, que o Natal de Jesus seja um tempo em que nós tenhamos o grande privilégio e alegria de reconhecer, adorar e anunciar as boas novas da glória do Salvador que nasceu, se identificou conosco em nossa fraqueza, limitações, privações, que trouxe uma profunda lição de autoesvaziamento e humildade e que se tornou eternamente o nosso Salvador. Vamos cantar o hino de número 240. Cantar de verdade, tá? Cantar de verdade, o hino 240. E na última estrofe, eu peço para que os irmãos presbíteros presentes, na terceira estrofe, venham aqui à frente, se assentem para a celebração da Santa Ceia. Creio que nós estaremos desfalcados, alguns irmãos presbíteros, obviamente em relação ao momento do ano, estão já viajando. Eu peço a ajuda dos irmãos presbíteros em disponibilidade, para que venham à frente também para a celebração da Santa Ceia. Ao som do piano, vamos ficar de pé e louvar a Deus com o hino 240.
Pode sentar, meus irmãos. Irmãos, eis o momento em que o Senhor Jesus pediu para que, como povo de Deus, repetíssemos até que Ele viesse. Primeiro, não somente para relembrar do que Ele fez, mas também para que a graça dEle que nos alcançou por meio do sacramento da Santa Ceia fosse reforçada e seja reforçada em nós. Mas também para que pudéssemos lembrar que Ele vai voltar. É o momento oportuno de você fechar seus olhos e se preparar. Refletindo sobre sua vida. Eu tenho agradado ao Deus, meu Pai, que enviou o seu único filho para que morresse em meu lugar. A minha vida tem sido uma vida de busca constante de santidade. Eu tenho me moldado à palavra de Deus, porque a questão não é se eu estou me moldando a alguma coisa. É o que estou me moldando. Aos rudimentos deste mundo, ou aquilo que Deus revelou como única e exclusiva verdade, que é a sua palavra, a sua vontade que é perfeita, agradável, boa. Feche seus olhos, ore por alguns instantes, peça perdão a Deus, e encontre nele socorro, perdão, graça e misericórdia em ocasião oportuna. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, porque quando recorremos a Ti em nossa limitação, diante das nossas faltas e pecados, podemos encontrar em Cristo Jesus o intercessor perfeito que não desiste, pelo contrário, se compadece das nossas fraquezas e por meio dele o Senhor nos perdoa. Não importa qual tenha sido o pecado, não importa o que tenhamos falado, pensado, feito, o Senhor nos perdoa. E o Senhor nos dá uma nova oportunidade de andar em novidade de vida. Tenha misericórdia, perdoa as nossas faltas, portanto, e ajuda-nos a cada dia a imitar a Jesus Cristo, o Santo, o Salvador, o Redentor, o intercessor eterno das nossas vidas. E abençoe, ó Deus, agora os elementos da Santa Ceia, para que possamos participar dele, ou da Santa Ceia dela, de maneira digna, não somente relembrando do que Cristo fez, mas recebendo espiritualmente a Ele, reforçando a graça em nós, anunciando as suas boas novas, até que Ele venha. Se há alguém aqui que ainda não faz parte do corpo de Cristo, que possa fazê-lo. Se há alguém que deseja se tornar membro dessa igreja, que o possa fazer também rapidamente, para poder participar dignamente do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Na noite que ia ser traído, o Senhor Jesus tomou pão, deu graças, o partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, este é meu corpo partido por amor de vós. Fazei isto
todas as vezes que comerdes em memória de mim. Semelhantemente, depois de ter partido e distribuído o pão, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei, este é o sangue da nova e eterna aliança, derramado em favor de vós. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. O Senhor Jesus não morreu na cruz somente pelos presbiterianos, ele morreu por todo aquele que crê nele como único e suficiente Salvador. Portanto, se você está em plena comunhão, não foi afastado da comunhão da igreja a qual você pertence, da qual você é membro, e deseja participar nesse momento desse sacramento, você é nosso convidado a participar. Se você ainda não é membro de uma igreja, fica o nosso convite de se tornar membro dessa igreja. Ou se você também deseja, sendo membro de outra igreja, se tornar membro dessa igreja, o presbítero José Antônio, quando passou aqui, me sussurrou, né? Graças a Deus que ele está aqui depois de uma semana difícil, José Antônio. Glória a Deus, viu? Por o que Deus fez por sua vida e por poder vê-lo aqui. Glória ao Senhor. Aí ele falou assim: pastor, pode anunciar, a classe de catecúmenos no ano que vem vai começar. Quem quiser participar, pode procurá-lo. Ele tem aquela cara de durão, mas ele é assim mesmo. Tá? É mole por dentro. Graças a Deus por isso. Graças a Deus que Deus o preservou, ele está aqui conosco. Então pode procurá-lo quando acabar o culto, para você saber como participar da classe catecúmenos. É um nome mais complicado para classe de novos membros, tá bom? Se você tem interesse em conhecer e saber como se tornar membro dessa igreja, você pode falar com ele logo que terminar o culto. Aqueles que vão participar da Santa Ceia, fiquem de pé. Quando receberem o cálice, se assentem para que os irmãos presbíteros, ou os que estiverem distribuindo, saibam a quem eles devem ainda entregar os elementos. Alguém foi involuntariamente omitido na distribuição dos elementos? Levante bem alto a sua mão. Então disse o Senhor Jesus: comei dele todos, bebei dele todos.
Como dito no início do culto, eu vou chamar a equipe mais uma vez. Eles vão cantar nas estrelas. Depois teremos uma oração final, despedidos pela bênção do Senhor. Eu não gosto muito de ficar levantando, descendo, sentando, levantando, descendo, mas hoje não tem jeito, né? Você vai ter que levantar mais uma vez para louvar a Deus. Os presbíteros ficam à vontade, se quiserem ficar aqui, fiquem. Se quiserem ir para o banco para cantar, fiquem à vontade, irmãos, como preferirem, viu? Como preferirem. Mas dessa vez, igreja, é para valer, tá? O ensaio já passou, é para cantarem com alegria, lá no profundo do seu coração. Nas estrelas eu vejo a sua mão. Eu sei o sentido do Natal. Deus se importou comigo. Deus se importou com você. Nós sentimos um dia o seu amor. Que maravilha desfrutar do amor de Deus em Cristo Jesus. É isso que você vai cantar para o Senhor agora. Vamos ficar de pé. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está, cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está, cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim. Amém. Tudo é Jesus para você? Amém. Glória a Deus por isso. Vamos ter uma palavra de oração. Presbítero Eduardo, por favor, irmão,
nos dirige a Deus nessa oração. Seremos despedidos pela bênção apostólica e depois me foi passado aqui o Carta Viva, vai ter a palavra. Então nós vamos ouvir aqui a palavra do Carta Viva em seguida, tá bom? Não se esqueçam à noite, para quem não pôde vir ontem, temos o repeteco da cantata. Então aproveitem a noite para ter o privilégio de adorar a Deus e de ouvir com música a mensagem do Natal, que foi com muito carinho preparada e será apresentada também para vocês. Presbítero Eduardo, por favor. Santo Eterno Deus, nós estamos aqui com o coração grato pela Tua misericórdia, pelo Teu amor derramado por cada um de nós, Senhor. Amém, Senhor. Que a Tua boa e poderosa mão permaneça com cada um de nós aqui, Senhor Deus. Dá-nos, segundo a Tua vontade, Senhor Deus e Pai, segundo o Teu querer, uma vida mais próxima de Ti, Senhor Deus e Pai, uma vida mais dedicada a Ti, uma vida que reflita realmente a presença do Teu Espírito Santo em nós, o Teu Jesus Cristo, o Teu Filho Jesus Cristo em nós, Senhor. Ajuda-nos como igreja, Senhor Deus e Pai, a caminharmos juntos em amor, honrando e glorificando o Teu nome, Senhor. Mesmo em meio às lutas, Senhor Deus e Pai, nós reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos o Teu cuidado, reconhecemos, Senhor Deus e Pai, a Tua misericórdia, o Teu conduzir de cada um de nós nos Teus caminhos, Senhor. Louvamos a Ti, Senhor Deus, porque Tu tens dado saúde a cada um de nós aqui, Senhor. Nós estamos aqui por misericórdia Tua, Senhor Deus. E nós queremos apresentar os nossos corações gratos, porque Tu deste o Teu Filho em nosso lugar para que fôssemos salvos da perdição eterna e colocados junto a Ti eternamente, Senhor Deus e Pai, através e sob o Teu amor, Senhor. Dá-nos lembrar disso sempre, Senhor. Que isso realmente venha a nos confortar e nos animar, Senhor Deus, a continuarmos a nossa carreira de fé, nossa carreira cristã, nossa carreira espiritual, no tempo que o Senhor der para cada um de nós, Senhor. Una-nos, mais uma vez, Ele peça, através do Teu amor. Continua a nos conduzir. E nos despede, Senhor Deus e Pai, através da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade e misericórdia em Cristo Jesus. Amém. Amém. Agora, irmãos, vivos em paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Deus e soberano Pai, que a comunhão e as ternas consolações do Seu Santo Espírito sejam sobre cada um de vós, que sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, hoje e para todos sempre. Aleluia. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Amém.